Por que não aconteceu em medicina o que aconteceu nos outros setores da economia, dos outros setores da sociedade? Por que o saber médico, o entendimento do que causa doenças, por que esse conhecimento aumentou tanto, tem aumentado tanto, mas o cuidado médico de boa qualidade continua inacessível? Continua cada vez mais caro, e não só no Brasil, é a grande crise dos sistemas de saúde pelo mundo. Por que isso aconteceu, em particular com a medicina, e não em outros setores? O nosso objetivo aqui hoje é responder a essa pergunta. Mas antes de eu começar, quero convidar você para assinar o canal, se registrar no canal, e para receber aí notificações de quando nós estamos com novos conteúdos no ar, tá? Então ativa o sininho que está aí, dá o seu like se gostar do conteúdo, e a gente prossegue aqui então, mostrando que em todos os setores praticamente da economia, com muito poucas exceções, o que acontece é que periodicamente a gente muda o patamar em que estava, isso é, muda de paradigma de produção. Essa produção significa produção fabril, fabricação de bens, ou produção de serviços mesmo. O mesmo padrão acontece em qualquer setor. E a gente hoje sabe porque o padrão é esse. Eu vou mostrar aqui na figura para vocês o que estou querendo dizer. Imagina o varejo de alimentos, né? Uma coisa que a gente tem que sair para comprar alimento, coisas para consumo diário. O formato de prestação de serviço de 1900 para cá, ele veio mudando. Primeiro era um armazém, então a organização, né, que entrega aquela coisa era o armazém. Passou para catálogo depois, quando as estradas de ferro permitiam que o correio, né, transportasse catálogos para o interior dos países, então as pessoas compravam por catálogo, tinha um telex que ajudava também, depois vieram as lojas de departamento, outra curva S lá na frente, os grandes shopping centers, as grandes chamadas discount stores, lojas enormes, com poucos atendentes, as pessoas iam se virando meio que sozinhas. Mais tarde veio o e-commerce, que a gente conhece bastante já hoje, é uma coisa bastante recente, e o que virá por aí a gente não sabe. Repara que isso daqui de 1900 para cá, 1900 a gente pode demarcar como o ano em que a medicina se institucionaliza. É um marco, né? Já havia coisas, obviamente, antes, mas a gente pode considerar a medicina como profissão institucionalizada a partir de 1900. Antes já havia na Europa faculdades de medicina, por exemplo, desde a Idade Média e tal, mas a coisa ganha o formato que a gente conhece hoje com a padronização, por exemplo, dos processos de ensino, as faculdades, etc., a partir desse momento que eu estou colocando. Vamos mostrar o que aconteceu com a indústria de computadores, por exemplo. Num período agora diferente, nós estamos pegando aqui, de 1960 e pouco para cá. Foi mais nervoso ainda, né? A gente tinha computadores aqui nesse período, um período em que eu estava na faculdade, computadores ocupavam uma sala inteira, depois os computadores ocupavam a mesa e ganhando capacidade computacional, né? Então, era um aumento de produtividade brutal que a gente tinha na computação pessoal, que no início não era pessoal e depois ficou pessoal. Então, a gente vai para essas transições que nós chamamos de mudanças de paradigma e acontecem em todos os setores. A grande questão que nos interessa, então, responder é por que esse processo, tecnologia, paradigma, eles se sustenta durante um tempo e depois ele é substituído por outro. É o que nós estamos vendo que não acontece em medicina. O que aconteceu em medicina? Por que a medicina é diferente dos outros setores da economia? E o que isso traz de ensinamento para a gente hoje,
Como é que a gente pode fazer melhores opções? Você que está estudando medicina, você que é um médico recém-formado, ou mesmo um médico que já pratica a profissão, enfermeiro, você que é um fisioterapeuta, a profissão médica está pela primeira vez na sua história, e isso é muito importante, vivendo essa fase de turbulência que a gente chama, quando um paradigma antigo vai dando lugar a alguma coisa nova que ainda não está tão clara. Por que essa dinâmica não aconteceu em saúde ainda? Se nós olharmos, pega lá de 1900, como eu falei, para cá, a gente vai ver que a saúde tem uma única curva S, aqui onde eu estou passando o mouse, tá? A curva S da saúde durante o século XX. Não que não tenha havido progresso, vamos entender bem, houve muito, apareceram os antibióticos, a gente desvenda a estrutura do DNA, sequencia o genoma, tudo isso nesse mesmo período. Mas o que a gente está dizendo é que a concepção básica da prestação do cuidado médico não se alterou. E agora, à luz do que nós estamos vendo nos últimos 2 vídeos, a gente sabe por quê. A saúde ficou presa a uma mentalidade solution shop. Se você não está lembrado, é importante você se lembrar, porque a solution shop é aquela concepção de produção que depende de um artesão, de um especialista, depende de pessoas que têm um talento que ninguém mais tem, não depende de processos, não depende muito de tecnologias, depende daquela configuração de produção que a gente chama de solution shop, tá? Então, a gente, quando a pandemia começou, no ano de 2020, já se percebia que haveria um salto para uma nova curva S. E havia projeções de especialistas, nossa consultoria, por exemplo, previa que a gente ia demorar talvez uns 15 anos, 10 anos, a partir de 2019, 2018, para ter realmente uma clareza, um contorno mais claro, mais visível dessa mudança que iria acontecer. Mas a pandemia, chegando de surpresa como chegou, né, fez com que essa coisa que a gente imaginava que iria acontecer, esse salto, essa mudança de curvas S, que imaginávamos que fosse acontecer 10, 15 anos, talvez lá para frente, ela antecipou isso. A pandemia causou uma necessidade de reflexão enorme sobre por que o cuidado médico se demonstrou, né, tão vulnerável a uma situação que pega todo mundo de surpresa, etc., mas o nível de despreparo de todos criou um processo de introspecção, né? de exame. Tem alguma coisa errada pelo fato da gente não ter conseguido responder da maneira que se esperaria que numa sociedade tecnológica, desenvolvida, com tanto conhecimento, a gente pudesse responder. Então, vamos tentar entender um pouco melhor isso. Então, nós estamos, lembra do último vídeo, vivendo uma mudança de paradigma em saúde. Aqui eu represento algumas empresas conhecidas nossas aqui no Brasil, e no vídeo anterior eu perguntava o que vai ser dessas empresas. Porque mudança de paradigma significa, essencialmente, mudança do formato de produção, aparecimento de novos modelos de negócio, que no nosso caso são modelos de prestação de serviço. Então estão aí as startups, estão aí as tech, talvez as low cost, que eu falei que sejam um embrião de mudança, tem gente do varejo entrando nisso, e a gente já sabe o que vai estar por trás dessa história toda. Reparem que coisa interessante. Vamos alargar um pouquinho o espectro da nossa observação? Pouquinho não, vamos alargar 10 mil anos. Vamos sair do século XX e vamos para a origem da civilização lá atrás, quando a agricultura começou, 10 mil anos atrás. Durante 10 mil anos praticamente, desse período em que surge a agricultura até a Revolução Industrial, tudo era baixa escala, a economia era agrária
e era baixa escala, não tinha mecanização, não tinha coisa nenhuma. Nós sabemos disso, então a gente pode chamar essa economia de solution shop, né? Era uma economia local, era uma coisa em que o conhecimento para se produzir qualquer coisa estava na cabeça de pessoas que sabiam fazer, não estou me referindo só à agricultura, fazer roupa, fazer sapato, fazer casa, fazer coisas que a gente... Tudo era solution shop, tudo baixa escala, e tudo dependente do conhecimento de pessoas individuais. Lá para 1800, mais ou menos, surge, então, a primeira revolução industrial. É a mecanização do trabalho, o paradigma muda. Deixa de ser solution shop, passa a ser processo. O conhecimento sai da cabeça de especialistas individuais e migra para processos de produção, apoiados, lastreados por tecnologias. Tá? E isso daqui causa uma mudança completa nos hábitos, etc., como a gente sabe. Lá na frente, outra mudança de paradigma. A revolução dos serviços começa a se influenciar pela revolução industrial. Padronização de serviços, anos 50, na verdade, 60. O McDonald's, por exemplo, é um serviço industrializado. Tá? É um serviço industrializado. Esse tipo de modelo também entra para bancos, para hotéis, para serviços mesmo, mas sempre com a ideia muito influenciada já nessa época pelos métodos de produção japoneses, né? Lean e outras coisas. Ele entra pelos serviços. E aí, no início dos anos 90, acontece outra mudança de paradigma com o início da revolução da informação, que a gente sabe que está levando para a economia das plataformas, como eu mostrei para vocês na aula passada. Então nós temos aqui o nosso percurso clássico da Solution Shop para o processo que encadeia atividades fixas, né? Sequências de atividade de valor agregado, que são tornadas produtivas por processos muito bem definidos. Isso aqui demora um tempão. E agora a coisa da plataforma. Como curiosidade, vale a pena, se você pegar esse trecho só aqui, ó, da Revolução Industrial que eu estou mostrando, você vai ver que ele mesmo se subdivide em várias ondas, né? Sempre processos de produção típicos, energia hidráulica, têxtil, e agora a gente chega aqui, né, nessas redes, né, nas plataformas que a gente está mostrando. Então, vale a pena, então, procurarmos responder o porquê que a saúde, até hoje, a saúde é presa no paradigma Solution Shop. Ela está mudando, obviamente está mudando. Nós já estamos vendo isso daí. Mas a mentalidade predominante em saúde pergunte ao seu médico. Isso é Solution Shop. Tem sempre a ideia de nos remeter a um especialista que é mais qualificado do que qualquer outra instância a dar respostas, sejam elas quais forem, sobre a sua situação de saúde, o diagnóstico que você precisa, o aconselhamento que você precisa. Pergunte ao seu médico. Não é pergunte ao algoritmo, não é pergunte ao Google, não é pergunte ao ChatGPT, não é pergunte ao seu sensor remoto, não, é pergunte ao médico. A mentalidade Solution Shop é essa e nós já vimos. Mentalidade Solution Shop é sempre cara, é sempre mais cara do que a mentalidade industrializada, se me permitem falar assim, que já poderia estar em vigor, poderia estar pelo menos começando a ser aceita pelos formuladores de políticas, pelos órgãos de regulação da profissão médica, da prestação de cuidado médico, porque é inevitável, isso vai acontecer. Então, enquanto hoje a gente já tem as tecnologias para permitir o avanço da medicina, como os outros setores, e é inexorável. Então, a gente vê, voltando lá, a pandemia fez com que uma série de restrições que havia, o cuidado remoto, telemedicina e outras coisas, deixassem de existir. A pressão dos custos nas sociedades está forçando que essa mudança aconteça. Então vamos tentar fechar aqui
para não nos alongarmos demais. Por que que não aconteceu em medicina o que aconteceu nos demais setores? Transições entre curvas S de mudanças de paradigma. Na minha avaliação e do grupo de pesquisadores com quem eu trabalho, nós temos duas respostas para essa pergunta. Uma resposta já volto a essa tela, mas uma dessas respostas é a seguinte: a própria natureza da medicina exigiu que ela tivesse se desenvolvido como se desenvolveu. Então, até pouco tempo, não havia tecnologia que permitisse esse salto entre curvas S. A mudança do paradigma solution shop para o paradigma processo de produção. Não havia muita possibilidade disso. Tá? Coisas muito mais simples, poderia até, mas isso não. Então temos que ser justos. Isso aí não representa, você não representou assim, nenhum tipo de, digamos assim, de descuido. Não havia mesmo como ser muito diferente. Mas o fato é que agora pode ser diferente. Agora nós temos tecnologias, e sempre são as tecnologias de produção que ajudam na produção ou que viabilizam novos modelos de produção que causam as mudanças de paradigma. E nós já temos há algum tempo. O que a gente está vendo hoje é um confronto entre mentalidades regulatórias, vamos dizer assim. Nós já temos toda a condição de passar do paradigma solution shop para o paradigma processo de produção. Mas não são todas as instâncias que aceitam isso. A mentalidade pergunte ao seu médico ainda é muito forte. Tá? Não vai ter jeito, que vai acontecer, como eu já falei, mas essa mentalidade é poderosa. Um livro que trata isso muito bem e que nos possibilita, então, finalizar dando resposta, a segunda resposta. A primeira é a natureza da medicina mesmo, que é diferente do varejo, é diferente do computador, é diferente, porque o conhecimento ali se acumula através de uma outra dinâmica. Beleza, mas agora não há mais desculpa para que isso não possa acontecer. Para a gente entender por que essa questão é o que é, eu recomendo esse livro para quem gostar muito de ler. Tá? É um livro meio maçudo, é um livro meio bastante acadêmico, não é um livro assim, novo. Ele é um livro que mostra, o título é interessante, a transformação social da medicina americana. Então a realidade é dele, mas tem muita semelhança com a nossa, com a europeia também. Então o que a gente está vendo, ler nesse livro é válido em geral. Então aqui está, o aparecimento de uma profissão soberana. Olha que coisa interessante. E a fabricação, vamos dizer assim, né? O aparecimento de uma profissão soberana e o aparecimento de uma grande indústria, né? A formação, melhor dizendo, né? De uma grande indústria, de uma vasta indústria. Em um século aconteceu isso. Tá? E essa profissão soberana, então, as normas que regem a profissão soberana sempre reforçaram o olhar para dentro da própria instituição médica. Então, as mudanças que acontecem têm que ter aval de médicos. Tá? Nunca você vai ver pressão social para que coisas dentro da profissão médica mudem. Por exemplo, para que enfermeiros ou fisioterapeutas possam fazer um certo tipo de diagnóstico que eles já poderiam estar fazendo. Isso não é permitido por causa dessa instância que eu estou me referindo aqui. Então, duas razões. A resposta da nossa pergunta é por que não aconteceu em medicina o que aconteceu nas outras? Número 1, porque a medicina realmente tem uma natureza diferente, em que os processos, etc., eles não se acumulam, o conhecimento não se acumula como em outros setores. É verdade? Bacana. Mas o segundo ponto é menos aceitável. Por quê? Porque já há bastante tempo existe possibilidade de aquilo que só é feito em solution shops
ou pela mentalidade Solution Shop, possa passar a ser feito em outros tipos de estruturas, de formatos de cuidado. E a gente hoje então vive esse embate entre a curva S de ontem e a curva S de amanhã, o novo paradigma em saúde, que será certamente o salto para processos muito mais guiados por autocuidado, por tecnologia, por profissionais não tão caros. E vocês já entenderam. Então eu quero agradecer a vocês aqui o carinho de estar acompanhando a gente. Não esquece, se registra no canal, dá o seu like e na próxima semana estamos aí com mais vídeos para vocês. Um grande abraço.